Esse aqui é um dos vídeos mais importantes para você que tem uma empresa de refrigeração e climatização ou você que está começando uma empresa agora. É bom que você comece do jeito certo. Estão tendo algumas mudanças, a questão de tributação e principalmente na forma que os impostos vão ser cobrados. Então, se você não ficar ligado em tudo que está mudando, é bem possível que você tenha algumas surpresas não muito agradáveis em relação à tributação. Isso pode gerar multas e outros problemas. Então hoje eu vou mostrar uma forma que eu utilizo para precificar os meus serviços, que talvez vai ajudar você no seu dia a dia. Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve, que eu vou abrir a caixa preta da precificação. Bora lá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Pardo, professor de refrigeração e climatização. Tenho uma empresa de refrigeração hoje ativa, tenho contratos de manutenção e vamos lá. Vou mostrar o passo a passo de como precificar. Essa aqui é a fórmula básica para a gente precificar qualquer serviço. É o CF, que se chama custo fixo, ou seja, são todos os custos que você tem mensalmente. Mais custo variável, daqui a pouco eu vou explanar um por um desses aqui, tá? Custo variável é o custo que você tem adicional. Por exemplo, se você fizer um serviço, vamos supor combustível, você gasta tanto de combustível. Se você fizer 2, você vai gastar mais combustível. Então aqui são os custos variáveis. ML, que é a margem de lucro. O que é a margem de lucro? É o quanto você vai ganhar em cima do seu custo fixo, do seu custo variável. E aí você entra no PDV, que é o seu preço final de venda. E agora eu vou entrar em cada um desses aqui para vocês entenderem detalhes que, poxa, ninguém fala sobre isso na internet. O custo fixo, ele começa com todos os custos que você tem durante o mês. Então, por exemplo, se você é a empresa que paga aluguel no seu estabelecimento, você tem que computar o aluguel como um custo fixo. Se você tem funcionários, então vou chamar de mão de obra, você tem que computar no seu custo fixo. Se você tem parcela de carro para pagar ali, você tem que computar no custo fixo. Fora isso, você conta de luz, então a gente vai falar de contas diversas aqui, conta de luz, conta de água, internet, tudo que você precisa pagar todos os meses precisa ser linkado. Por exemplo, se você paga lá escritório de contabilidade, você precisa colocar nessa conta. Se você tem outros custos além desses que todo mês você precisa pagar, você precisa colocar nessas contas. E aqui o que muda? Muda principalmente no preço final. Às vezes você fala assim, poxa cara, tem uma empresa grande, quando ela vem aqui ela cobra caro. Então vamos só supor um serviço aqui. Você com uma empresa pequena, você não paga aluguel. Você não tem, sei lá, uma mão de obra mais cara. É só você e um ajudante. Você não tem despesas que uma empresa grande talvez teria. Então, você acaba sendo mais competitivo. Por isso que uma empresa grande, uma empresa mais estruturada, às vezes quando vai prestar uma mão de obra ou prestar um serviço, ela costuma ter um preço maior. Às vezes eu vejo instalador reclamando, poxa Gabriel, aqui na minha região a galera está cobrando muito barato no serviço. Mas aí precisa entender que às vezes o barato é porque esse cara não tem os mesmos custos que você tem. Então custo fixo são todos os custos que você precisa pagar mensalmente. Levante todos os custos. Uma das coisas que muita gente não coloca nesse custo é o seguinte, o seguro, precisa ter um seguro. Se você está começando agora, está arriscando, está aprendendo o mercado, pode ser que você pule essa etapa. Mas vamos supor que você agora está fazendo manutenção no equipamento do tipo VRF. Você está fazendo testes operacionais. Você está fazendo ali um aperto de algum terminal. Você derruba a chave, essa chave encosta na placa eletrônica desse VRF e você queima. Uma placa pode custar de 5 até 30 mil reais só a placa. E aí, como é que faz? Se você não tem um seguro, quem que vai pagar isso? Nesse caso, o que é? Você some da obra, vai embora? Então a gente tem que tomar cuidado com todos os custos que eu preciso ter adicional. Gabriel, eu pago um engenheiro aqui ó, no meu custo fixo. Eu tenho um engenheiro aqui ó, que eu pago ali mensalmente para fazer os meus PMOCs, para reconhecer as empresas que eu fizer, ele vai emitir as RTs. Tudo isso aqui precisa estar levantado. Aí sim você vai saber qual é o seu real custo fixo. Assim que você levantar todos os custos fixos, aí nós vamos para os custos variáveis. Gabriel, quais são os custos variáveis? Geralmente o custo variável ele é proporcional ao quanto você trabalha. Então quanto mais eu trabalho, teoricamente meu custo variável é maior. Que aí, vamos lá, se a gente fala que o meu aluguel é todo mês, o combustível eu gasto a mesma coisa? Vamos lá, por exemplo. Então,
vou falar de combustível, tá? No mês eu gastei R$ 1.000. Trabalhei em tantos clientes. No mês subsequente, eu trabalhei com uma quantidade maior de cliente. O meu valor com combustível vai subir. Eu vou andar mais, eu vou gastar mais combustível. A mesma coisa se aplica a pedágio, a imposto. Hoje, nós como somos prestador de serviço, essa questão de tributação é muito importante. Por quê? As regras para não pagamento de imposto, elas estão sendo cada vez mais rígidas. Antigamente, você podia faturar o que você quisesse. Era muito difícil que talvez a Receita Federal cruzasse as informações. Hoje não. Hoje, com os métodos de pagamento, o governo já sabe exatamente quanto você paga, ele sabe de onde está vindo esse dinheiro, e agora com novas atualizações, como às vezes o Real Digital e outros sistemas que estão sendo implementados para controlar e monitorar a questão de transações financeiras, isso vai impactar até mesmo o seu dinheiro. Então em 2026 agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas em 2026 começa uma nova fase quando nós referimos à tributação e a transferências bancárias. Hoje você vai notar que tem coisas que não são computadas, nem todas as informações chegam até o Banco Central. Já com um novo modelo que vai ser aplicado, a tendência é que quando você faça o pagamento, por exemplo, sei lá, fiz o pagamento, o meu cliente fez o pagamento da minha mão de obra. Quando ele faz o pagamento, eu já tenho ali como se fosse uma fatia, que é o que for de tributo, o que for do governo já vai para o governo. Então as pessoas não vão conseguir mais trabalhar sem nota fiscal. Você vai ser obrigado a emitir nota fiscal para os seus clientes. E aí esses tributos vão ser automáticos. Quando eu for comprar um insumo na loja de refrigeração, automaticamente cheguei para comprar, o tributo que eu pagar ali, eu vou pagar o valor cheio, e aí já vai ser descontado o tributo para o governo, de forma simples e rápida. Então, hoje, o imposto, tá? O imposto hoje, vou chamar de IP, o IP, imposto, é uma coisa que você tem que se atentar bastante. Se você não contribuir, se você não fizer emissão de nota, se você não estiver trabalhando da forma correta e pagando os devidos tributos, é bem possível que você tenha problemas em relação ao pagamento e tenha grandes dificuldades depois em conseguir transacionar pela sua empresa. Outra coisa, se você trabalha com produtos químicos, então vou chamar aqui de PQ, produto químico para limpeza de equipamento. Então, se você aumenta a sua quantidade de máquinas limpas, então você precisa levantar também que aqui você vai aumentar os valores. Então, geralmente, o custo variável ele é proporcional ao quanto você trabalha. Trabalhou mais, você vai pagar mais imposto. Faturou mais, você vai usar mais produto químico. Trabalhou mais, você vai ter mais custo com combustível. Essa é a tendência quando nós falamos de custo variável. E agora vem algo que muita gente acaba tendo problema na precificação. Por quê? Sei qual que é meu custo fixo, a gente vai entrar mais detalhadamente nisso aqui. Sei qual que é o custo variável. Agora eu tenho que aplicar a minha margem de lucro. E aí que vem uma grande sacada. Cada serviço tem uma margem de lucro diferente. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Quando nós falamos de contratos mensais, que é o contrato de PMOC, o contrato de manutenção, para o mesmo cliente você vai emitir 12 notas no ano, certo? Você, teoricamente, todo mês vai estar nesse cliente. Então, geralmente, quando a gente vai para contratos de manutenção, contrato de PMOC, a minha margem é menor, que pode ser de 10% a 30%. E é bem difícil você ter contratos com 30% de margem. Quando eu vou para manutenção corretiva, aí muda o jogo. Na manutenção corretiva, você precisa desprender uma mão de obra programada ou não para executar uma tarefa que impacta exatamente na produção, que impacta exatamente no funcionamento do equipamento, que impacta na pressa do cliente. Então, se você pegar aqui, a corretiva, ela te dá uma margem percentual maior do que o contrato. Gabriel, mas o que é melhor então? Você trabalhar com contrato ou você trabalhar com corretiva? Os dois. Se você tem um contrato ou se você tem uma renda recorrente que por 12 meses você vai receber um valor, isso significa que você vai estar custeando os seus custos fixos. Então, quando eu falo da minha margem de lucro para contrato, eu estou matando os meus custos fixos. Quando eu tenho contrato de manutenção, que são 12 vezes ao ano, ou seja, todo mês eu vou receber desse cliente, eu já estou pagando os meus custos fixos. E aí, automaticamente, eu posso amortizar também os custos variáveis, mas a minha corretiva,
Aqui ela entra muito amortizando o custo variável. Por quê? Você concorda comigo que se você tem um contrato de 12 meses, você vai naquele cliente fazer as mesmas coisas, as mesmas manutenção, é a mesma distância, você pode computar o custo desse contrato aqui já como um custo fixo. Você vai ter a mão de obra para executar aquele serviço. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. E agora, o grande passo é você entender exatamente no teu nicho, se você trabalha somente com manutenção corretiva ou você trabalha com contrato de manutenção. Vamos lá, voltando para cá. Se você trabalha com corretiva, a tua margem de lucro tem que ser mais do que 10 ou a 30%. Por exemplo, tem corretivas, a margem de 100%. Ô louco, Gabriel, como que eu chego em margem de 100%? Beleza, vamos lá. Quanto você vai gastar para ir num cliente para trocar um capacitor? Capacitor, vou colocar um valor alto aqui, tá? Que custe R$20. O seu deslocamento para aquele cliente custa tanto, custa X. Quando você vai cobrar, se você cobrar R$20 no serviço e 20 na mão de obra, pô, você perdeu dinheiro. Então, geralmente o técnico aqui, ele vai cobrar 150, R$200 para trocar um capacitor. Pô, Gabriel, mas então se ele pagou 20 no capacitor e cobrou 250, R$200, não sei, no serviço pronto, então ele teve 10 vezes de lucro. E aí que está o erro. Porque a margem de lucro, antes de eu entender a minha margem de lucro, eu preciso levar em consideração meu custo fixo e custo variável. E daqui a pouco a gente vai fazer uma conta para ficar mais claro para vocês. Não sei se você está entendendo. Então, o preço final nem sempre reflete a margem de lucro. E a mesma coisa acontece no contrato. Você fala assim, pô, o cara tem um contrato. Ele está lá todo mês no cliente. 10% de margem é pouco. Mas se ele já custeou, tirou todos os custos de mão de obra, custo de deslocamento e outros custos, e teve 10% de margem e vai receber isso todo mês, poxa, isso é o melhor investimento que poderia ter. Então, quando a gente fala de margem de lucro, depende muito do cliente, depende muito da dificuldade, depende muito de como eu vou fazer esse serviço para eu estabelecer minha margem de lucro. E aí existe, além dos contratos, a manutenção preventiva. Ah, Gabriel, mas a manutenção preventiva, ela não é como se fosse uma manutenção, um PMOC? Não. Porque o seu cliente pode te chamar para fazer uma manutenção preventiva, que ela não é de cunho corretivo, mas é algo esporádico. Então você precisa ter uma margem de lucro maior. Quando você está dentro de um contrato que você vai receber todos os meses, você consegue ter um lucro um pouco menor porque você vai receber todos os meses. E aí a gente entra no nosso preço final, que aí a gente entra no nosso preço de venda. Gabriel, como que eu chego no preço de venda? Eu vou somar tudo isso aqui, vou colocar lá 10, 20, 30% de margem de lucro e vou chegar aqui no meu preço final. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou e tem mais alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo que nós vamos ajudar você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E se precisar de ar-condicionado, há sempre um Apollo Ar perto de você. Valeu!